Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Esperando também, ao mesmo tempo, que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e, querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Vamos orar. Pai, nós lemos a Tua palavra, queremos meditar um pouco nela. Permita que essa devocional seja instrutiva para a nossa mente, para a nossa alma, para o nosso coração. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. O contexto de Atos 24 é a prisão de Paulo. No capítulo 23, Paulo havia dado testemunho a respeito de Jesus perante o Sinédrio, e o Sinédrio violentamente recusou o seu testemunho, a ponto de Paulo ser retirado da sua presença, segundo o texto de Atos 23, para que ele não fosse espedaçado por eles ali, numa reunião religiosa. Então Paulo é levado para a prisão e ele é apresentado a Félix. Há uma conversa e o final do texto, que é esse que nós acabamos de ler, manifesta alguns interesses que estão por trás das cortinas, nos bastidores, que nem sempre quem ouve o noticiário pode perceber o que realmente está acontecendo, porque o que ouve é interpretado, é distorcido, é apresentado de uma outra forma. A grande pergunta que fica no nosso coração quando lemos este último parágrafo é a seguinte: por que Félix adiou o julgamento de Paulo? Por que, tendo ele autoridade e autonomia, ele não determinou a sentença ali mesmo depois de ouvi-lo pela primeira vez, conforme está escrito no versículo 22? E a resposta parece ser essa que aparece aí no versículo 26, é porque ele esperava receber de Paulo dinheiro. E depois, no versículo 27, porque ele intentava angariar apoio dos judeus para a sua permanência no cargo ao qual ele estava nesse momento. Lendo esse texto aqui da Bíblia, como nós lemos, e diante dessas duas informações que chateiam a nossa alma, parece que justiça e misericórdia não são valores absolutos para as autoridades do poder secular, mas dinheiro e poder político, sim. E é interessante que nós lemos a respeito disso lá por volta do ano 62, 64 depois de Cristo. Nós já estamos em 2019, parece que a coisa não mudou muito de lá para cá. Constantemente, quando nós vemos noticiários na televisão, noticiários políticos, a impressão que nós temos é que continua na mesma. Se é partido de esquerda, se é partido de direita, pelo menos para nós brasileiros, parece que não faz muita diferença. Constantemente o que é noticiado é corrupção, é bagatela, é articulação política, visando permanência no poder, visando continuidade do sistema ao qual nós sempre dizemos que queremos derrubar. As causas não são julgadas pelo que são em si, mas pelo que utilitariamente podem render em termos de poder e de influência para algumas pessoas e não para aqueles que realmente precisam do julgamento. Habilidades e cargos não servem à justiça, mas servem aos interesses daqueles que ocupam, e a verdade bíblica aqui estampada para nós é que desde o início da humanidade é assim, e nós já devíamos estar acostumados com isso, para sabermos como nos posicionar melhor a respeito disso. Por essa razão, causas sem fim são adiadas em todas as áreas e instâncias da sociedade e, infelizmente, até mesmo nas religiosas. Nós vemos constantemente, no nosso meio, nós adiando causas importantes por causa de certas comodidades às quais nós estamos acostumados. Todavia, isso não significa que podemos perder tempo. Paulo utilizou todo esse tempo para ser útil
e testemunhar a respeito do Evangelho, pois o verso 25 deixa claro para nós que ele continuava ativo e atuando. Diz o verso 25, dissertando ele acerca da justiça, domínio próprio, do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado diante da mensagem do Evangelho. Muitas pessoas recusam a mensagem do Evangelho, não é porque ela é ruim, mas é porque ela lhes causa medo em função do estilo de vida que elas adotam para viver no seu cotidiano. Especialmente pessoas que estão no poder e que constantemente fazem uso do poder a seu próprio interesse, essas pessoas têm muito medo do Evangelho, especialmente quando ele é pregado com fidelidade e sem interesses outros que não sejam o bem das pessoas. E então, quando Paulo é chamado para falar, ele fala a verdade, ele responde às perguntas, ele ensina a justiça e ele prega o Evangelho. Todas as semanas nós somos tomados de polêmicas novas levantadas na mídia e muitas delas são exploradas visando interesses não mencionados publicamente. Pessoas, embora não mencionem os seus interesses, elas os defendem de forma muito bem definida, analisando verdades pelo prisma da inverdade, da mentira, do interesse. Um exemplo disso, há cerca de 2 anos atrás, houve uma grande polêmica na mídia brasileira, todos nós fomos assaltados por ela, que era a respeito daquela questão da cura gay, que ganhou esse nome para desmoralizar os setores mais conservadores da nossa sociedade, inclusive o cristianismo. Poucos se deram ao trabalho de ler o teor completo da decisão judicial que fora tomada naquele período, e que permitia a homossexuais arrependidos o direito de buscar tratamento psicológico e psiquiátrico para se reencontrarem sexualmente. Mas isso não foi explorado, isso foi sequer mencionado. O que foi mencionado é o tal de tratamento para que gays deixassem de ser gays, de forma impositiva. No grande jornal da Globo News, que é assistido por muitas pessoas, a matéria foi apresentada em comparação com um problema na China, onde um rapaz foi internado à força para poder se tratar. Nenhuma causa, nenhum sistema, nenhum método de tratamento aplicado aqui no Brasil foi sequer apresentado, mencionado ou entrevistado neste momento. E ainda os articulistas do canal fechado, que a gente paga para ter a sua assinatura, chamaram os cristãos abertamente de conservadores, os cristãos conservadores de retrógrados e motivados por ódio a homossexuais, o que nunca é verdade em nenhum momento sequer. Mas ninguém teve o cuidado de apresentar a matéria, nem sequer mostrar o texto da matéria, como a decisão tinha sido tomada naquele momento. E o resultado, quando a discussão foi para o plenário do Congresso Nacional, a matéria foi adiada mais uma vez. Todas as matérias importantes e que representam melhoras na sociedade, elas são adiadas, e continuam sendo adiadas. E polêmicas são criadas em torno dela exatamente para que sejam adiadas mais uma vez. Quando todos comparecermos ante o tribunal de Cristo, não haverá nada disso. E todos os atos ocultos, todas as articulações, todos os apertos de mãos feitos e tomados atrás da cortina serão apresentados. Todas as palavras sussurradas, todas as negociatas firmadas, todos os discursos inflamados ruirão diante da verdadeira e onisciente justiça de Deus. Nós sabemos que no mundo em que vivemos sempre haverá injustiças e polêmicas sem fim, mas quando todos comparecermos diante do tribunal de Deus, não haverá escapatória para ninguém. E nós decidimos agora que posição devemos tomar e onde devemos nos colocar. A palavra de Deus deixa bem claro, e essa foi a atitude de Paulo, que diante das polêmicas que são criadas em torno dele, ele não se preocupa com isso, ele testemunha o Evangelho, ele ensina a verdade,
Ele responde às perguntas daqueles que precisam de respostas com tranquilidade, ainda mais depois que Deus o visitou e disse: coragem, permaneça firme, fale de mim para as pessoas. E por que é assim? Porque diante de Deus não há favorecimentos, não há negociatas, mas diante dele está a justiça. E ele não adiará o seu veredito quando o dia do Senhor chegar. Quem já leu o profeta Sofonias, a Bíblia diz que o dia do Senhor é um dia negro, é um dia de tempestade, é um dia de negritude. E daquele dia não passará nenhuma mentira, nenhuma negociata, nenhuma conversa mal feita, nenhum interesse espúrio, tudo será trazido perante aquele que julga retamente e com justiça. E esse que julga retamente e com justiça é o Deus que nós adoramos. Então, quando nós pensamos em propinas, quando nós pensamos em interesses, nós precisamos observar claramente que a Escritura não esconde nada disso de nós. O texto deixa bem claro que havia o interesse de que Paulo pagasse alguma coisa para ser livre. O texto mostra que havia claramente o interesse de usar a prisão de Paulo para angariar apoio político diante de determinado grupo. Tinha sido assim com Jesus, foi assim com o apóstolo Paulo, e durante toda a história secular, muitas vezes é assim. A nossa escolha moral deve ser a de servirmos a Jesus, não escondermos nada a respeito dele, e sempre que nos for perguntado, falarmos quem ele é, o que ele fez e aonde isso tudo vai chegar. Vamos orar. Pai, nós queremos